Pessoal, na aula 13 a gente ainda está falando sobre quantidade de calor sensível. E aqui a gente começa a a criar um vocabulário, porque às vezes nessa matéria o corpo ele pode aquecer, ele tem um aquecimento, ele ganhar temperatura, e a gente desse ganhar temperatura a gente vai ter o que ele recebeu, que ele ganhou, então vai ter um monte de adjetivo que a gente pode usar para falar que ele está ganhando. Então às vezes a gente tem que se preocupar um pouquinho com a interpretação de texto. Ou senão ele pode estar resfriando, ele pode estar perdendo calor, ele pode estar cedendo calor. Ele vai perder calor para quem? Para o meio. Ele vai ceder calor para quem? Para o meio. Então, nessa matéria, a gente começa a se preocupar um pouquinho mais com as palavras. Que o corpo ganhou calor, ele recebeu calor, vários adjetivos que a gente já tem que são relacionados a ganhar. E também conhecer vários adjetivos que já são relacionados a perder, que ele cedeu, ele... Então, esses vários adjetivos. A fórmula, pessoal, do calor sensível, é que o calor fornecido ou calor recebido é igual à capacidade térmica, que é o C maiúsculo. Lembra que o C maiúsculo, pessoal, é o que? É massa vezes o calor específico, porque se eu tiver 100 ml de água e tiver 1 litro de água, aonde a massa é maior eu vou precisar de mais calor para aquecer, e também se ele for ceder calor, por ele já ter mais calor, ele consegue ceder mais calor. Então a gente começa a estudar a fórmula da seguinte fórmula, e também a gente já vai começar a ver estudo de gases, porque olha na fórmula de baixo, calor é igual a N, lembra? N a gente vê muito em química, né? Número molar, sobre C, que é o do calor do mol, da molécula, né? Vezes a variação de temperatura. Então, nessa matéria em si, a gente começa a rever algumas palavrinhas que vão mudando, que vai acrescentar no nosso vocabulário para a gente poder interpretar o exercício, saber se ele está ganhando calor ou se ele está perdendo calor. Isso interfere na conta? Interfere. Se ele estiver ganhando calor, o calor vai ser positivo. Se ele estiver perdendo calor, o calor vai ser negativo. Então interfere no que? No sinal da conta. Então conforme a gente for calcular, fazer o nosso cálculo, a nossa conta ela vai mudar o sinal. Eu lembro assim que anos anteriores que eu estava dando aula em outras salas, o aluno fala, pô, eu só errei o sinal. Então tipo assim, se você tem 10 milhões no banco e tiver menos 10 milhões no banco, não quer dizer que é a mesma coisa. Uma você tem, a outra você está devendo para o banco. Então vai ser a mesma coisa. O sinal para a gente agora é muito importante. E saber fazer a interpretação desse sinal é mais importante ainda, tá? Aqui, pessoal, a gente está vendo no sistema internacional inusual. E a gente, nos exercícios anteriores que eu passei na tarefa de vocês, a gente já viu esses exercícios. Por exemplo, assim, ó, quantidade de calor. A gente estudou em joule ou em caloria. Se a gente for transformar, o exercício vai dar, que ele vai querer que eu multiplique por 4,8 ou às vezes arredonda apenas para 4, tá? Quilogramas, pessoal, para gramas, lembra? Vezes 1000. Kelvin, para Celsius, lembra a tabelinha? 273. Então, assim, esse usual e esse... Às vezes a gente vai ter que fazer o quê? Se o exercício está pedindo no internacional, a gente converte todas as unidades. E ele nos fornece essas ferramentas. Esses números a gente não precisa decorar. Às vezes a gente vai fazer tanto exercício que a gente vai acabar decorando como é que converte, como é que é. Mas geralmente assim, o mais importante é grama para quilo. Como é que a gente faz? Lembra lá, vezes 1000 dividido por 1000. Tá? Esse é o mais importante, o exercício dá. A temperatura de Kelvin para Kelvin, conversão de temperatura dá. Agora, se for de Joule para caloria, a gente não precisa se preocupar tanto. Por quê? Porque o exercício ele vai dar o número que ele quer que a gente multiplique. Ele vai falar assim que 1 cal vale tanto J. Então a gente só fazer uma multiplicaçãozinha do exercício. Tranquilo isso, tá? E aqui, pessoal, por último, não menos importante, lembrando a interpretação do sinal. Lembra, se o corpo, se ele
recebe, se ele ganha, se ele adquiriu. Qualquer adjetivo, pessoal, que está falando que ele está ganhando, vai dar um resultado positivo. Então, ó, qualquer adjetivo, pessoal, que tá falando, a gente tem que pôr sinal negativo para quando a gente realizar a conta a gente ter o sinal correto. Porque o que vai acontecer a partir de agora? O nosso sinal, ele vai mudar. Às vezes você vai fazer o desenvolvimento da conta todo perfeito e vai errar o sinal. Aí depois, pô, o professor é ruim, ele deu errado na minha conta. Porque a diferença é muito grande de sinal. Se você tinha 10 milhões no banco, você perdeu 10 milhões, pessoal, não é a mesma coisa, então por causa disso que a gente não considera, tá? Então, ó, toma cuidado com o sinal agora, que vai ser mais importante. E a gente vai resolver um exercício junto, tá? Que caiu no Enem. E a gente vai ver os adjetivos já que vão começar a aparecer a partir de agora, tá?